Existe um silêncio que grita mais alto do que qualquer bomba, um vácuo histórico preenchido apenas pelo fantasma de milhares de vidas perdidas. Estamos prestes a desenterrar a ferida mais profunda e enigmática da história moderna de Angola, o massacre de 27 de maio de 1977. Imagine um país recém-nascido, inebriado pela liberdade conquistada, que em poucas horas de fúria e traição mergulha em uma purga tão cruel e sistemática que seu legado de medo ecoa até hoje. Esta não é apenas uma história sobre política. É um conto de irmãos virando-se contra irmãos, de ideais se transformando em lâminas e de um Estado que decidiu que a única maneira de garantir o poder era apagar seus próprios filhos. Prepare-se, porque o que aconteceu nas ruas e calabouços de Luanda naquele ano fatídico é uma tragédia de tirar o fôlego, um enigma envolto em sangue e segredos. O mistério não reside apenas no número exato de mortos, que historiadores estimam variar entre 10 mil e 30 mil, mas na forma como toda uma nação foi forçada a engolir a verdade, a esquecer a dor e a seguir em frente sob a ameaça constante do desaparecimento. Por décadas, a data 27 de maio não pôde ser mencionada em voz alta. Era o dia da sombra, o dia em que a confiança morreu. O que levou líderes revolucionários, camaradas de trincheira, a decretar a morte sumária de seus próprios companheiros em uma escala industrial? A resposta é complexa e assustadora. Paranoia ideológica, luta por poder e a influência espectral da Guerra Fria, transformando o solo africano em um tabuleiro de xadrez sangrento. A emoção que carregamos ao revisitar estes eventos é a da impotência. A sensação de que, mesmo após a vitória contra o colonialismo, o verdadeiro inimigo estava, o tempo todo, escondido nas próprias fileiras da Revolução. Imagine a cena. Luanda, 1977. A euforia da independência ainda pulsava, mas a fome e a desilusão já corroíam a base do poder do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. De um lado, o presidente Agostinho Neto, o poeta e médico que se tornou líder. Do outro, Nito Alves, o carismático ministro da Administração Interna, um herói de guerra, que se tornou o rosto da dissidência interna, acusando a liderança de trair os princípios marxistas-leninistas. A rivalidade entre eles não era apenas política, era uma cisão profunda sobre a alma de Angola. O suspense pairava no ar. Havia reuniões secretas, troca de acusações codificadas e um medo palpável de purga iminente. Nito Alves e seus seguidores, conhecidos como fraccionistas, acreditavam que estavam salvando a revolução, exigindo maior participação da classe trabalhadora e menos influência da elite mestiça. A liderança do MPLA via neles a ameaça máxima à estabilidade do Estado recém-criado, interpretando a dissidência como alta traição, talvez orquestrada por forças externas. O que se seguiu não foi uma batalha, mas sim uma série de eventos caóticos que desencadearam uma repressão que superou em brutalidade a própria guerra colonial. As histórias que vamos compartilhar agora não são tiradas de livros didáticos oficiais, mas de depoimentos silenciados e a memória dilacerada de famílias que buscam, há quase 5 décadas, os restos mortais de seus entes queridos. Esta história é um alerta sobre os perigos da tirania sob a bandeira da ideologia. É um lembrete sombrio de que no fervor revolucionário, as vítimas nem sempre são os inimigos externos, mas muitas vezes aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que acreditaram demais. Para entender o cataclismo, é preciso reconhecer a profunda frustração social. Nito Alves era o símbolo da ala mais radical e popular do MPLA. Sua base estava nos museques de Luanda, onde a promessa de uma sociedade igualitária colidia com a realidade da escassez. Nito, junto com aliados cruciais como José Van Dunen e a intelectual idealista Cita Valles, tornaram-se os porta-vozes de uma revolução que sentia estar sendo traída pela nova burguesia. A tensão atingiu o ponto de ruptura em outubro de 1976, quando Neto demitiu Nito Alves de seu cargo ministerial. Esta demissão não pacificou. Ela radicalizou a oposição. Os fraccionistas, vendo seu espaço político se fechar, optaram pela ação direta. Eles foram ingênuos, acreditando que uma demonstração de força forçaria Neto a negociar. Eles planejaram um levante para o dia 27 de maio, subestimando a rapidez e a brutalidade da resposta. O fator internacional adicionou combustível ao incêndio. A presença de milhares de soldados cubanos era o principal garante da estabilidade do regime de Neto. Embora Cuba hesitasse em intervir diretamente em disputas políticas internas, Fidel Castro temia que o movimento de Nito Alves pudesse desestabilizar o governo aliado. Quando a trama avançou, os cubanos ofereceram apoio logístico e militar crucial para esmagar a insurreição, amplificando o poder de repressão do Estado angolano a níveis catastróficos. Na noite de 26 para 27 de maio, a conspiração entrou em movimento. Às 4 horas da manhã de 27 de maio de 1977, a insurreição começou em Luanda.
Unidades militares leais a Nito Alves atacaram a principal prisão, libertando centenas de aliados e tomaram a Rádio Nacional. A voz dos fraccionistas ecoou, anunciando a retificação revolucionária. O caos era total. Contudo, em um ato de desespero e vingança que selaria seu destino, os fraccionistas cometeram um erro fatal. Capturaram e executaram 6 líderes importantes do MPLA e do governo, incluindo o general Said Mingas. Este derramamento de sangue de alto escalão deu a Agostinho Neto o pretexto perfeito para uma resposta impiedosa. A reação foi orquestrada com precisão cirúrgica, esmagando os focos de resistência em poucas horas, principalmente devido à intervenção das forças cubanas. Nito Alves, Van Dunen e Cita Valles fugiram, mas estavam destinados à captura. O que se seguiu não foi uma repressão para restabelecer a ordem, foi um decreto de morte. Agostinho Neto, em um discurso frio e decisivo, declarou a caça aos agentes fraccionistas e ordenou a purga total. Sua frase de efeito, que se tornou o mantra do terror, foi: "Não vamos hesitar em liquidar quem for preciso para salvar a revolução." Essa palavra, liquidar, deu licença para o extermínio em massa. As listas de suspeitos eram vastas, abrangendo não apenas os envolvidos no golpe, mas qualquer um que tivesse expressado simpatia, intelectuais críticos ou pessoas de bairros associados a Nito. A repressão se tornou uma ferramenta para eliminar qualquer oposição real ou potencial. A máquina de repressão funcionou com eficiência aterrorizante, coordenada pela Polícia Política Angolana, a temida DISA, Direção de Informação e Segurança de Angola. A DISA organizou esquadrões da morte que invadiram casas e levaram milhares de pessoas. Os centros de detenção, como o Campo de Prisioneiros de São Paulo, transformaram-se em matadouros, com relatos de tortura e execuções noturnas. O destino dos líderes capturados, incluindo Nito Alves e Cita Valles, foi a tortura severa e a execução sumária. O assassinato de Cita Valles, uma mulher de extrema inteligência e idealismo, simboliza a crueldade cega da purga. Os métodos de execução eram brutais. Fuzilamentos em massa em locais secretos, valas comuns cavadas às pressas nos arredores de Luanda, ou corpos atirados ao mar. O objetivo não era apenas matar, mas fazer desaparecer. A falta de corpos e a ausência de registros oficiais criaram a nuvem de mistério que persiste até hoje. O massacre de 27 de maio de 1977 não se limitou a Luanda. Ele se espalhou pelas províncias, usando a acusação de fraccionismo para purgar elementos indesejáveis do partido, decapitando uma geração inteira de líderes políticos em ascensão. A tristeza das famílias era profunda e incomensurável. Elas não tinham o direito de chorar publicamente. O luto era proibido. Falar sobre o parente desaparecido era se expor à acusação de ser um fraccionista, o que garantia a própria prisão ou morte. O 27 de maio criou uma geração traumatizada, forçada a viver com a incerteza da morte e a necessidade de silenciar sua dor para sobreviver. O silêncio sobre o massacre foi mantido por quase 30 anos. José Eduardo dos Santos, que sucedeu Neto e governou por décadas, perpetuou a política de esquecimento forçado. O 27 de maio era o buraco negro da história angolana. A busca pela verdade e pelos corpos se tornou uma missão solitária e perigosa para as famílias, articulada mais tarde pela Associação 27 de Maio, a 27M. Suas demandas são a revelação dos locais de sepultamento e a reabilitação dos nomes. A abertura de arquivos e o reconhecimento governamental, com um pedido de desculpas em 2021 pelo presidente João Lourenço, foi um gesto tardio. Contudo, a verdade completa continua evadindo. Os locais exatos de muitas valas comuns permanecem secretos, guardados pela memória de antigos agentes de segurança. A emoção da busca é a mais pungente. Mães e filhos idosos ainda esperam por um osso, algo que lhes permita realizar um enterro digno. O mistério final persiste. Quem deu as ordens mais severas? O massacre foi apenas uma reação à tentativa de golpe, ou foi um cálculo frio e estratégico para eliminar a concorrência ideológica de esquerda, garantindo o monopólio do poder do MPLA? A história do 27 de maio é um labirinto de meias-verdades e silêncios obrigatórios. Agora, a história do massacre de 27 de maio de 1977 em Angola está diante de você, mas a dúvida persiste. Conseguiremos nós um dia descobrir a verdade completa sobre as dezenas de milhares de vidas perdidas e os locais exatos onde jazem? Ou este permanecerá um mistério para sempre, um grito abafado pela conveniência política? Deixe sua opinião nos comentários. A história está em aberto. Se você se sente tocado por estas verdades que tentaram enterrar, inscreva-se no canal Histórias de Tirar o Fôlego.
E ative o sininho para não perder histórias reais e enigmáticas iguais a esta. Porque há feridas na história que o tempo insiste em fechar, mas a memória se recusa a cicatrizar.